Muito bem, estamos ao vivo, pelo que diz aqui. Vamos esperar alguém entrar para a gente poder começar. É a primeira vez que eu estou nessa plataforma. Eu normalmente fazia o webinário numa outra plataforma, essa é a plataforma da Ponto C. E eu acho que as pessoas devem aparecer aqui do lado, né? Aparece aqui como 3 pessoas online. Quem estiver online, escreve aí para eu ver quem é que está online. Faltam ainda 4 minutos do horário que a gente marcou. E eu preciso de um feedback aí de quem está online, se estão vendo bem, se estão ouvindo bem, para a gente poder começar o nosso trabalho aqui. Nossa primeira aula desse curso. Cinco pessoas e eu não consigo ver ninguém. Ai, meu Deus, eu quero ver as pessoas. 12 pessoas online e eu não vejo ninguém aqui do lado. Fábio, você está online? Me ajuda aí. Fábio, você está online? Eu não estou vendo ninguém aqui. O chat devia aparecer as pessoas, né? Deixa eu ver se eu escrevendo no chat aparece. Ah, o Wagner falou. Oi. Oi, Wagner. Tá me ouvindo bem? Me avisa aí, por favor. Boa noite. Oi, Carla, boa noite. Ai, que bom, porque aparece aqui 17 pessoas online. A gente está com 109 pessoas inscritas. Mas ainda são 19h57. Eu entrei antes para saber se as pessoas conseguiam me ouvir. Pelo visto, me ver, estão me vendo. Eu, pelo menos, estou me vendo aqui. Carla, escreve aí se você está me ouvindo. Oi, Renata, boa noite. Oi, Fábio, tá ouvindo? Shirley. Ai, que bom, tá todo mundo aqui. Eu vou esperar dar o horário para começar, porque as pessoas vão chegando. Eudinei, da onde você é? Renata, que Renata é de Friburgo? E o Wagner, da onde é? Escreve aí para mim, da onde é que vocês são. O Fábio e a Shirley, eu sei que são de São Paulo. Ana Carlota é aqui do Rio. E gostaria de ficar até o final. Mas vou pegar um ônibus, estou saindo do trabalho agora. Ah, que pena. Será que não dá para ver pelo celular? Essa plataforma, pelo visto, pega no computador, no celular, no tablet, pega em qualquer lugar. Então, pessoal, ó, tem gente entrando. Está aumentando aqui o número de pessoas. Fábio mandou uma mensagem aqui para mim, mas eu não vou poder ver, ouvir, porque senão todo mundo vai ouvir também, né? Eu esqueci de pegar um áudiozinho para ouvir.
Ah, agora tá com som? Ai, que bom. Ai, que bom que tá com som. Oi, Márcia. Que Márcia é essa aí? É de Araruama? O pessoal põe só o primeiro nome, eu não sei quem é. Ah, obrigada, Shirley. Valéria. Da onde você é, Valéria? É a Valéria que teve lá no. Já está resolvido. Ótimo. É porque aqui tá tudo azul, como se tivesse com som, com imagem, com tudo. Né? E eu acho um saco esse início, que a gente fica, oi, como é que vai? Não sei o quê. Oi, Juliana. Juliana, minha aluna, que tá barriguda? Ai, Márcia é de São Lourenço da Serra. Então é amiga da Shirley. Valéria é de São Paulo, legal. Valéria é amiga da Priscila? E tem uma Valéria com W, que é amiga da Priscila. Priscila é ex-aluna minha e Shirley também. Pois é, né, gente? Tem tanta coisa para falar hoje que eu não queria ficar muito de enrolação. Você e a Sofia? Já tem nome? É uma menina? Que bom, Ju. Legal. Carla também é de São Paulo. Renata. Ah, amiga da Thaís. Thaís está aí também? Ana Consuelo. Ourinhos. Ai, que lugar delicioso. Adoro. Pedro Luiz. Bianchi. É Bianchi assim que fala? Boa noite, Pedro. Bom, gente, hoje a gente vai falar, são 20 horas e 2 minutos. Eu adoro quando as coisas estão assim repetidas, né? 2020, 2002, adoro isso, né? E como eu olhei e estava assim, eu vou. É Bianchi mesmo, então tá bom. Eu vou começar. Eu vou começar porque hoje a gente vai falar de 12 elementos que você precisa saber sobre constelação familiar. Oi, Ana Luísa, bem-vinda, saudades também. E a maioria daqui, pelo visto, me conhece, tem muito aluno meu já aqui, mas muita gente não me conhece. Meu nome é Sandra Regina, eu sou médica, me formei em 1982 pela Gama Filho. Boa noite, Márcia. E, a princípio, eu fui fazer ginecologia e obstetrícia. Para ser sincera para vocês, o meu primeiro parto, eu tinha 3 dias de aula de medicina. Porque eu conheci um rapaz no carnaval e ele tinha acabado de se formar em medicina e eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então, eu comecei a frequentar o hospital antes de entrar na faculdade. Quer dizer, eu tinha passado no vestibular, mas ainda não tinha tido nenhuma aula. E aí ele falou, não, todo médico tem que fazer um parto. Eu falei, mas eu vou ser psiquiatra. Não, vai lá que alguém no prédio está parindo e vão querer, a doutora lá vai ter que fazer um parto. Oi, Janine, que bom te ver, Ednei. Aí eu fui para a maternidade e acabei me apaixonando por aquilo. Já estava lá há mais de um mês quando eu entrei para a faculdade. E aí eu chego, né, depois da faculdade, terceiro dia de aula, me achando, né? Me achando, né? Aí falaram assim, tem um parto pélvico, corre lá para fazer. Aí lá corro eu para assistir, né, um parto pélvico que eu nunca tinha visto. Chego lá, só tá a parturiente e a enfermeira. Eu falei, cadê o médico? É a senhora. Um parto pélvico? Não, doutora, já tem 5 filhos, é o 5º filho. Vai lá, eu falei, mas eu não sei fazer parto. Não, a senhora sabe. A senhora? Como a senhora? Eu tinha 17 anos. Apavorada. E fui lá e fiz o meu primeiro parto. Então, esse negócio de cuidar das pessoas sempre foi uma paixão minha. Embora eu queria entender a cabeça das pessoas. Então, eu fui fazer ginecologia. E na ginecologia aconteceu uma coisa muito estranha. Eu já trabalhava em CTI,
Eu comecei no 3º ano a trabalhar em CTI, trabalhei 8 anos em CTI. Você vê que eu tenho um histórico, assim, bem acadêmico mesmo, né? E aí, tinha mulheres que faziam uma cirurgia horrorosa para câncer de vagina, que tirava tudo, grande lábio, pequeno lábio, clitóris, tirava tudo, ficava com uma marca horrorosa e falavam que continuavam sentindo prazer. E pessoas que tiravam a mama, mas naquela época, 82, vamos combinar, né? A cirurgia era uma cicatriz que vinha daqui até quase o umbigo, ou então que vinha aqui do meio até atrás das costas. Era uma coisa muito feia o câncer de mama naquela época. E elas paravam de ter vontade de ter sexo, paravam de ter prazer, paravam de tudo. Entravam em umas depressões assim bem graves. E eu não conseguia entender aquilo. Aí fui fazer formação. Oi, Marcos Nani, tudo bom? Mônica Ribeiro. Eu fui fazer a formação em sexologia para entender por que uma cirurgia que teria justificativa da pessoa não sentir prazer, da mulher não sentir prazer, ela continuava sentindo, e naquela pessoa que não tinha nada a ver, ela perdia a identidade feminina. E por isso ela já não se sentia mais mulher, ela já não queria nem tirar a roupa na frente do homem. Né? E aí, até por causa disso, oi Beatriz, Isabel, lá de Brasília, que bom. Beatriz é aqui do Rio. Eudinei é do Rio também, que legal. Eu fui fazer cirurgia plástica com especialização em câncer de mama. Trabalhei 1 ano no INCA. Então, você vê que durante muitos anos, né, os 6 primeiros anos de medicina, mais 6 anos de faculdade, eu era uma médica daquelas acadêmicas. Eu dava aula de ginecologia na faculdade do meu filho. Eu sempre fui muito tradicional. E nessa época da cirurgia plástica, eu comecei a fazer formação em terapia corporal, para aprender a trabalhar com as coraças musculares, Reich, né, a parte de bioenergética. Mas ainda não respondia as minhas questões, né? Tinham muitas questões que não respondia. E quando eu trabalhei, quando eu estudei na faculdade de psiquiatria, era lá no Hospital Pedro II. Então, eu conheci a terapia junguiana, conheci o Museu do Inconsciente, conheci a doutora Nise, e eu fui pedir para fazer um estágio lá no hospital, né? Hospital psiquiátrico, lá com a doutora Nise, e a gente ia para a casa dela para fazer grupo de estudo com aquele bando de gato. Meu Deus do céu, nunca vi tanto gato. Na época eu não gostava muito de gato, não. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por cachorro, mas gato eu tinha já um certo receio. E a casa dela era assim de gato. No hospital tinha gato e cachorro, mas na casa dela era só gato. E aí comecei a estudar Jung, comecei a estudar transpessoal, fui fazer curso com Bernal, que era um homeopata, comecei a fazer homeopatia, e muita coisa foi clareando na minha cabeça. Mas tinham pacientes que não mudavam, que repetiam a mesma situação. Sabe aquela pessoa que troca de namorado, mas é o mesmo? Só mudou o nome? Aquela música do Chico, quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais. E era isso, e eu falava, gente, mas que coisa estranha, por que isso, né? E aí vinham aquelas famílias que todas as mulheres ficavam viúvas, ou que todos os homens eram mal-sucedidos. Aí comecei a trabalhar com dependência química. Fiz a formação para dependente químico, o negócio lá dos 12 passos e tal. Comecei a trabalhar com dependente químico. E eu via que não era ele que era dependente químico. O pai também era, o avô também era, o bisavô também era. Eu falava, nossa, que coisa estranha. E dependência química, então, eu trabalhei
3 anos ou 4 no máximo e parei porque era muito frustrante, né? Era frustrante porque se repetia. As pessoas tinham uma recaída quando você pensava que a pessoa estava super bem, de repente desmoronava tudo. E eu não conseguia ajudar. Ajudava um monte de gente, mas tinham pessoas que eu não conseguia ajudar. Eu lembro particularmente uma senhorinha que eu adorava. Eu a conheci, eu devia ter uns 15 anos. A mamãe sempre alugava o apartamento dela lá em Guarapari. Ela morava aqui na Atlântica, numa casa linda, era riquíssima. Ia todo ano para a Europa, se vestia super bem. Eu lembrava até da minha bisavó, sempre com aquele colar de pérola. Eu adoro. Mas ela era uma pessoa muito depressiva. Depois que eu me formei e que eu comecei a trabalhar com essa parte terapêutica, ela veio se tratar comigo e eu não conseguia ajudar, nem com homeopatia, nem com floral, nem com terapia corporal, eu não conseguia ajudar. Mas a culpa não era minha e a culpa também não era dela. É porque eu vou falar uma frase que eu não sei se você vai entender essa frase. É uma frase que Fernando Pessoa imortalizou, embora não seja dele. Ela foi usada lá na Grécia Antiga, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. E quando eu estudei em português essa frase, a gente usou isso necessário, de necessidade, porque a frase em latim vinha com esse necessário. E não fazia sentido, quer dizer que viver não é preciso. Mas quando eu entendi que essa frase foi dita para os navegadores que estavam com medo da tempestade, e o capitão falou: navegar é preciso, não precisa ter medo, porque tem precisão na navegação. A gente usa o astrolábio, agora nem usa mais, né? Deve usar satélite, não sei o quê, mas é muito preciso. E viver não, viver é uma incerteza. Você já imaginou o cara ir jogar pôquer sem saber as regras? Qual é a chance desse cara ganhar? Pouca, né? Pouca chance de ganhar. E a gente estava assim na vida, navegando na vida sem conhecer as regras. Porque a vida é um jogo. E a gente não sabia as regras. A gente tentava mexer na coraça, tentava mexer numa vida passada, num arquétipo, seja lá o que for da terapia que eu usava. Depois eu fui fazer formação em coach, porque o coach me dava ferramentas, né, para eu saber os valores do meu cliente, para eu saber para onde que ele estava indo. E eu comecei a estudar isso. Mas mesmo assim, tinham pessoas que eu não ajudava, porque eu não conhecia as regras da vida. Por isso que as situações se repetiam, se repetiam, se repetiam. Aquelas pessoas que trabalham e não conseguem ganhar dinheiro. Ou aquelas pessoas que ganham dinheiro com muita facilidade, mas gasta com igual facilidade. E quando não gasta, acontece alguma coisa que ela tem que consertar o apartamento, que ela tem que ajudar a mãe ou o irmão, ou seja lá quem for, e ela não consegue guardar, ela não consegue enriquecer. Você, com certeza, conhece alguém que passa por essa situação. De um casamento que não dá certo, o outro não dá certo, o outro não dá certo. Aquela criança que é inteligentíssima, mas não consegue passar de ano, não consegue estudar. E ela não é a única, talvez, na família. Então, foi quando eu conheci a constelação familiar do Bert Hellinger. A princípio, né, o Regis, que é lá de Belo Horizonte, ele voltou da Itália
E ele estava morando lá e voltou com essa novidade. Então, ele estava fazendo curso de cinesiologia comigo e me presenteou com um livro, que era o único que tinha aqui no Brasil na época, A Simetria Oculta do Amor. O livro chato. O livro doido. Eu li aquilo e falava, ai, meu Deus, esse homem é louco. Ai, esse padreco, porque o Hellinger é um ex-padre, né? Ah, meu Deus, ele é muito machista. Que isso? Detestei. Não consegui passar para o terceiro capítulo. E aí o Hellinger veio ao Brasil. Foi lá para São Paulo e uma amiga se cadastrou, mas não ia poder ir. Ela falou, Sandra, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, você acha que eu vou gastar $400 para ver esse padreco? Mas nunca. Então, Sandra, eu te dou a minha inscrição. Você vai no meu lugar. De graça, sim. Eu tinha onde ficar. A passagem não era cara e eu ia matar o homem de tanta pergunta que eu ia fazer. Fui. Menina, meninos, vocês não acreditam. Mal começou, devia ter umas 350 pessoas, era um teatro, né? Inclusive um teatro judaico. E ele é alemão, né? Eu tô lá sentada, bem no meiozão. Primeira pessoa que sobe no palco para constelar, me escolhe para representar. Por incrível que pareça, lá do outro lado, tinha um colega meu que eu não via anos de biodança. De biodança a gente se abraça, se beija. E ela escolheu ele para representar o meu pai, né? O pai dela. Aí escolheu alguém lá para mãe, alguém lá para irmão e tal. E começou aquele negócio, e eu ficava olhando para a janela, falei, eu aqui em São Paulo, né? Nesse negócio chato pra caramba, isso não tem nada a ver, uma palhaçada isso. E olhava para a janela, às vezes quando eu olhava assim para o palco, falei, mas isso parece um circo, né? E olhava para a janela e falei, sabe uma coisa? Não, eu vou embora daqui, eu vou ver minha prima. Vou ficar aqui não, coisa chata. Aí, de repente, se aproxima de mim esse meu amigo, que era o pai da menina que eu representava. E ficamos nessa distância que eu estou aqui, mais ou menos, do computador. E ele falou, com o olho cheio d'água, eu olhei para aquilo, achando aquilo muito maluco, né? Palhaçada danada. O que você quer? Quero abraçar a minha filha. O Hellinger perguntou, pode? Eu falei, lógico. Quando eu cheguei perto, assim, a minha perna tremia, mas a minha perna tremia, que eu achei que eu ia cair, ia vontade de vomitar. Eu me afastei e falei, gente, o que é isso? Sandra, para de palhaçada. Isso é uma palhaçada, isso é um teatro, para com isso. Mas eu chegava mais perto, assim, e o enjoo vinha, eu falei, eu vou vomitar, que vexame. E eu parecia uma esquizofrênica, porque eu pensava uma coisa e sentia outra, eu fiquei muito perturbada. Aí a mãe veio, colocou a mão aqui, eu consegui chegar um pouco perto dele. Quando botou a avó atrás da mãe, eu pulei no colo dele e eu chorava, mas eu sacudia, eu nunca chorei de sacudir na minha vida. Eu falei, Sandra, que vergonha, olha que show que você está dando. E eu não tinha controle daquilo, e eu abraçava esse meu amigo, que era o pai da garota, e eu chorava, mas eu chorava muito, mas eu não estava sentindo uma tristeza ou uma dor, não tinha um sentimento, mas eu não tinha controle do meu corpo. Eu sou uma pessoa muito sinestésica, para quem trabalha com PNL sabe o que eu estou falando. Tudo meu é muito de sensação. Aí, quando acabou, eu saí do palco assim, morrendo de vergonha, né? Meu Deus do céu, que vexame que eu dei aqui. E sem entender nada, né? Aí eu já não estava entendendo nada. Eu falei, o pessoal que foi comigo, e aí, Sandra, o que foi aquilo? Eu falei, sei lá, o que foi aquilo? Coisa mais esquisita. E aí, lógico, que os outros 3 dias eu fiquei indo lá. E como eles acharam assim que eu era tão boa quanto a Fernanda Montenegro, toda hora me chamavam para representar, né? Depois do showzinho inicial, toda hora eu ia representar, e eu representei abortado, eu representei assassino, eu representei filha, eu representei tudo naqueles 3 dias. Toda hora eu estava lá, toda hora eu estava lá. Aí eu falei, cara, isso é muito maluco! É muito maluco, eu tenho que entender isso melhor. Aí eu peguei, comecei a ler o livro, né, que eu tinha ganho,
E aí o livro fazia sentido, porque ele é cheio de desenhozinho, de bolinha, de quadradinho, eu não entendi aquilo. Mas depois que eu assisti uma constelação, eu comecei a entender e achei o livro o máximo, embora eu não concordasse com muitas das coisas que estavam escritas ali. Conforme eu fui fazendo o curso, eu fui vendo que aquelas leis, lembra que eu falei que viver também é preciso? Quando a gente entende as leis que regem a vida, eu posso viver a minha vida com precisão. E eu prometi para você 12 elementos. E agora vão os 3 primeiros elementos que você precisa saber sobre constelação familiar. Existem 3 leis que regem o relacionamento humano, principalmente o relacionamento de família. Essas leis regem todos os relacionamentos, mas nos relacionamentos que não são da família, elas são aplicadas de outra maneira. Por que eu estou falando isso? Eu tenho alunas minhas que fizeram a formação em constelação familiar comigo e que falaram, eu vou trabalhar numa empresa, como é que eu faço? Eu falei, não faça, porque você não sabe. São as mesmas leis? São. Que leis são essas? Você, se me acompanha, já ouviu eu falar um monte vezes. Pertencimento, hierarquia e ordem. Como é que é essa questão da hierarquia? Quem chega primeiro tem precedência. O que significa isso? Que o filho mais velho tem precedência ao filho mais jovem. Mas o primeiro filho não é mais importante que o filho quinto ou 12º. Eles têm igual importância, mas há uma precedência. Que precedência é essa? Na hora que eu for comprar um tênis para os meus filhos, o primeiro pode escolher. Eu não posso comprar um tênis para o filho mais jovem se o primeiro está sem tênis. O primeiro tem que ser o do primeiro. Mesmo que esse primeiro seja de um outro casamento. Ele tem que ser o primeiro a ser atendido. E depois o último. O último merece toda a atenção. Isso tem a ver também com a ordem nos casamentos. Se eu tenho um casamento anterior, aquele homem ou aquela mulher, ele vai ser sempre o primeiro. Então, eu acho que essa semana eu atendi uma pessoa que ela teve uma relação da qual ela engravidou e da qual ela fez um aborto. E essa relação não durou nem uma semana. Por isso que ela não abortou mesmo, era uma coisa eventual. Mas esse é o primeiro esposo dela. Porque toda relação que gera um filho é um casamento. E aquele filho tem que ser contado. Então, a filha mais velha dela não é a filha mais velha, é a segunda. Sandra, mas hierarquia, isso faz toda a diferença na vida desta pessoa que está carregando o título de primogênita quando ela é a segunda. A ordem que eu tenho na família, contando com os filhos não nascidos, isso tem a ver com pertencimento, né? Todo mundo tem o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído, inclusive os não nascidos. Porque existe uma fidelidade entre os irmãos. E o irmão sente que ele não é o primeiro. E estar ocupando o lugar do primeiro é muito pesado, porque ele não está no lugar dele. E quando eu não estou no meu lugar na família, eu não encontro o meu lugar no mundo também. Né? Mas, por que eu comecei com a hierarquia e estou falando de primeiro, segundo, terceiro, etc.? Porque numa empresa é diferente.
Eu acabei de ser contratada para ser gerente daquela empresa. Fui contratada hoje. Quem tem precedência? Eu ou o office boy que está lá há 4 anos? Lógico que sou eu. Ah, mas você chegou depois. Sim, mas tem uma hierarquia. O meu cargo é muito diferente do cargo do office boy. Percebe? Então, na empresa, tem uma hierarquia, mas é completamente diferente de uma família. Tem a terceira lei, dar e receber com equilíbrio. Isso também difere na família e na empresa. Então, a gente vai dar um curso em São Paulo, mais ou menos em São Paulo, depois eu explico, é um curso semipresencial, muita coisa vai ser dada pela internet, que é um curso de constelação familiar. Depois, se você quiser trabalhar com empresa, é outra coisa. Ah, Sandra, então eu vou fazer só o curso empresarial. Não faça só o curso empresarial, porque você vai ser um péssimo constelador organizacional. Porque se você não sabe trabalhar a família, não sabe trabalhar a empresa. Primeiro, porque tem empresas que são familiares e você tem que organizar primeiro a família para depois organizar a empresa. Ponto. Segunda coisa, toda empresa é uma família, onde o criador, o fundador daquela empresa é o pai. E todos os outros são filhos. Mas, Sandra, como assim? Se é ele que paga o salário, se é ele que dá comida para todas aquelas pessoas, quem faz isso? Não é o pai? Então, toda empresa pode ser considerada também uma família, ok? Então, nessa questão da ordem do dar e o receber, tem que haver um equilíbrio, com uma única exceção. Os pais dão para os filhos, e os filhos não têm como retribuir isso. Porque o que o papai e a mamãe deu para mim é muito grande, muito grande. Não tem como eu retribuir, porque eles me deram a vida. E a vida não tem preço. E a vida é tudo o que eu preciso para viver. Só que às vezes eu cresço e continuo falando: ah, o meu pai não me deu isso, o meu pai não me deu aquilo, a minha mãe me abandonou. Peraí, quantos anos você tem? Tudo que você precisa, mesmo que a sua mãe tenha morrido no parto, é que ela tenha te dado a vida. Tudo que você precisa é que seu pai tenha te concebido. Você não precisa mais do que isso. Percebe? Ah, mas eu não conheço meu pai. Aliás, nem a minha mãe conhece. Tudo bem, eu acredito que a sua mãe não conheça o seu pai. Porque ela estava saindo com 2, 3 pessoas, porque foi um romance de carnaval. Mas você conhece seu pai, ele está aí em você, em cada célula tua. Então, quando eu tomo a vida dos meus pais, eu posso crescer e ser grande. Se eu não tomo a vida dos meus pais, eu fico cobrando, 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 cobrando e eu nunca estou preenchida. Então, o primeiro preenchimento é receber a vida do papai e da mamãe, ok? Mas nas minhas relações outras tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, eu estou aqui, a pessoa me dá alguma coisa, eu tenho que me abaixar para receber. O rio corre para baixo. Então, eu preciso me abaixar para receber. E aí eu me recupero e eu dou para essa pessoa e ela se abaixa. E esse é o movimento da troca. Se essa pessoa dá, não espera eu me recuperar e me dá mais, e me dá mais, e me dá mais, daqui a pouco eu não sinto mais capacidade para retribuir, porque ela está aqui e eu estou muito abaixo dela. Então tem que haver uma troca, um equilíbrio, senão essa relação perde a chance de crescer.
Se um dá mais do que o outro, aquele que recebe mais acaba precisando sair. Isso é muito comum, às vezes, o cara paga a faculdade da esposa, ou a esposa trabalha pra caramba para pagar a faculdade do marido, e quando eles se formam, largam o outro, porque receberam demais e não conseguiram retribuir. Qual é a forma que eu teria de retribuir, Sandra? Com a gratidão. Reconhecendo tudo que o outro fez para você. Porque nas relações afetivas, o que a gente quer? Amor e derivados de amor. Então, dessa forma, eu posso retribuir, mesmo que o que ele esteja me dando seja dinheiro para pagar a minha faculdade, seja dinheiro para pagar o meu tratamento, já que eu estou doente e não estou podendo trabalhar. Se eu reconheço isso, eu retribuo com gratidão e com amor. Então, tem que ter um equilíbrio, tanto naquilo que eu recebo de bom, quanto naquilo que eu recebo de ruim. Se o outro me ofende, eu também tenho que retribuir essa ofensa. De que forma? Um pouquinho menos, para que isso termine. Porque se eu retribuo um pouquinho mais, o outro vai se sentir inocente, e aí fica nesse vai e volta, e daqui a pouco a gente está se estapeando. Fica claro isso para vocês? E eu só posso pertencer a essa família se eu respeito a hierarquia e se eu respeito o dar e o receber com equilíbrio. Porque toda vez que eu não recebo dos meus pais, eu estou fazendo o que com os meus pais? Excluindo. Eu estou me sentindo maior do que eles. Eu estou falando, olha, vocês não fizeram bom o bastante, tá vendo? Eu precisava disso, eu precisava daquilo, vocês não souberam me dar. Vocês não foram bons o suficiente para mim. E aí sai da ordem, sai do equilíbrio e eu perco o pertencimento dessa família. Para pertencer a essa família, o que eu faço? Eu adoeço. Como o meu avô adoeceu, eu entro em falência, como o meu tataravô entrou em falência. Eu repito situações que aconteceram lá atrás na família que eu nunca soube. De pessoas que a pessoa fala assim, não, mas meu bisavô eu nem conheci. Não importa que você aqui ou aqui não tenha conhecido. Aqui, na tua genética você conheceu. É o sistema que vem com eles. Então, as 3 primeiras coisas que você precisa saber é que a vida tem regras. E agora, você pode navegar pela vida com precisão. Você tem uma bússola para te guiar, que são as 3 leis do amor: pertencimento, hierarquia e ordem. Ok? Eu ia falar alguma coisa aqui para vocês e eu falei, não, eu preciso falar mais do que isso. Eu ia falar sobre o equilíbrio entre o dar e receber, entre pares, entre casal, entre isso, entre aquilo. Mas eu acho que eu vou falar das ordens da ajuda. No meu curso, eu levo um mês inteiro falando sobre ordens da ajuda, porque se você é coach, se você é terapeuta, você é uma pessoa que ajuda os outros. E você tem que saber que ordens são essas. Mas se você não é terapeuta e nem é coach, e nem é um cachorro, nem um gato, nem um tigre, se você é um ser humano, você também tem que saber. Porque o ser humano é um ser que ajuda uns aos outros. E não são 3, são 5 ordens que o Hellinger descreve e eu vou falar para vocês. Não vou poder ficar
falando muito, 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 muito. Mas eu vou falar sobre essas ordens. A primeira ordem é dar apenas aquilo que a gente tem e esperar apenas aquilo que o outro, ou aquilo que a gente necessita do outro. Não ficar esperando mais. Que já reparou a mania que a gente tem de oferecer ajuda quando o outro nem pediu? Já reparou a mania que a gente tem de fazer pelo outro, em vez de só mostrar o caminho? Ou quem gosta de receber mais, porque tem gente que é mais doador e tem gente que é mais receptor. Tem uma tendência para isso. Eu tenho que achar esse equilíbrio. Então, se eu dou demais, eu tenho que aprender a me segurar. E se eu sou daquele que fico sentado esperando o universo vir ao meu serviço, eu também tenho que aprender a só receber aquilo que eu necessito. E isso conta para os pais também, porque a segunda ordem da ajuda fala o seguinte: a ajuda está a serviço da sobrevivência e, por outro lado, olha a balança aí, também do crescimento e da evolução. Então, o meu filho está precisando de dinheiro para pagar uma dívida. Só que o meu filho tem 45 anos e eu pago todas as dívidas dele. Porque senão ele não sobrevive, Sandra. Ele tem que ter o dinheiro lá para o condomínio, ele não está conseguindo pagar nem mesmo a comida. Eu tenho que dar. Tá, é sobrevivência. Mas você acha que com isso ele está evoluindo, ele está crescendo? Ou você está impedindo? Porque ele está no conforto. Sabe a história da vaquinha que foi para o brejo? Se não sabe, depois me escreve aí que eu conto. Mas eu acho que todo mundo conhece a história da vaquinha que foi para o brejo, né? Pelo menos o pessoal do meu grupo de leitura, eu contei essa história lá para eles. Esse homem, porque 45 anos não é um menino, ele nunca teve dificuldade, porque a mamãe e o papai cuidam da sobrevivência dele. E ele não evolui, não cresce. Então, cuidado no que você está ajudando, porque você pode não estar ajudando. Terceira ordem da ajuda. Diante de um adulto que procura ajuda, se coloque como adulto. Se coloque como adulto, de igual para igual. Então, outro dia alguém estava me falando assim, nossa, o fulano nunca decide nada, eu é que tenho que decidir tudo. E ela não estava falando isso em relação nem ao filho, nem ao marido, mas a um colega de trabalho. Eu falei, mas por que você decide? Não é dele a decisão? Apoia ele nessa decisão como adulto. Não decida por ele. Porque aí o que ela está fazendo? Está se responsabilizando por algo que não é responsabilidade dela. Simples assim. Percebe? Quarta ordem da ajuda. Empatia do ajudante precisa ser menos pessoal e mais sistêmica. A gente tem a tendência de, quando é um amigo, a gente tomar o partido dele e não ver o todo. Quando é o meu cliente, eu tomar o partido dele. E se eu fizer isso, eu perco a capacidade de ajudar. Vamos falar aqui, o convite era para terapeutas. Essas ordens de ajuda servem para todo mundo. Mas vamos supor, o meu cliente chega de coach ou de terapia e fala o seguinte: o meu pai me espancava, o meu pai abusava verbalmente de mim, a minha mãe foi embora com a amante, me largou lá sozinho quando eu tinha 3 anos. E aí eu falo, coitadinho, né? Mas que pai horroroso, que mãe pavorosa. O que eu fiz? E eu perdi a capacidade de ajudar essa pessoa. Porque eu não estou olhando o sistema. Quem é que dá força para esse rapaz?
o pai e a mãe biológicos. Ele tem os melhores pais que ele poderia ter tido. Foi isso que a alma dele escolheu. Eu tenho que olhar para os pais, porque os pais chegaram primeiro, depois eu olho para ele, porque ele chegou em segundo, e depois estou eu, porque eu fui a última a chegar nesse sistema. Se eu não abraçar esse sistema, eu não tenho chance de ajudá-lo sistemicamente. Percebe isso? Que às vezes a gente toma o partido e não vê a figura completa. E a quinta lei da ajuda, a quinta ordem da ajuda é amar cada pessoa como ela é, por mais diferente que ela seja de mim. Porque chega uma pessoa com ideias totalmente diferentes e impõe as minhas soluções, as minhas regras. Ou eu falo, não gosto dessa pessoa, ela é tão esquisita. O que eu estou fazendo? Primeira ordem, pertencimento, eu estou excluindo essa pessoa. Simplesmente foi alta demais, ou baixa demais, ou gorda demais, ou preta demais, ou branca demais. Sei lá por quê, mas ela é diferente de mim. Então, eu prometi 12 elementos essenciais. A gente tem as 5 ordens da ajuda, a gente tem as 3 ordens do amor. 5, 6, 7, 8. E eu vou falar coisas que você precisa evitar. Eu esqueci de pedir para você vir com papel e lápis. Eu sei que meus alunos vieram com papel e lápis, porque eu sei que precisa disso, né? Quando vem falar comigo, tem que anotar as coisas aí. O que eu preciso evitar? Como filha, eu tenho que evitar de tomar conta dos meus pais, que a gente chama de parentificação. De eu achar que eu sou maior do que os meus pais, que eu sei que horas que eles deviam dormir, que eu sei o que eles deviam fazer, que eu sei mais do que eles. A segunda coisa que eu tenho que evitar é como casal. Não há ajuda entre o casal. Ai, mas meu marido está ganhando tão pouco. Eu queria ajudar ele a ganhar mais. Eu queria ajudar ele a montar o negócio. Para. Entre homem e mulher há trocas. Trocas afetivas. Não há ajuda possível. Ele que procura ajuda com terapeuta, ele que procura ajuda com coach, ele que procura ajuda com sócio. Mas o teu papel é de esposa. O marido que monta o negócio para a mulher porque quer ajudar, está fazendo errado. São moedas diferentes. Tá? Então, a ordem da ajuda diz que eu não posso oferecer ajuda para o meu parceiro. Eu ofereço amor. Tá? E a terceira coisa que eu gostaria que você evitasse era de desequilibrar a troca entre pares. Né? Então, se você é sócio de uma pessoa, perceba se essa sociedade está em equilíbrio. Ah, mas ele entrou com todo o dinheiro e eu entrei com todo o trabalho. Você sente que isso está equilibrado? Ok. Mas os dois precisam sentir esse equilíbrio. Né? Numa sociedade, por exemplo, entre um coach e um coachee, entre um terapeuta e o seu cliente. Como é que é isso? Eu pago para o meu coach, e o que eu quero dele? Que ele esteja lá no horário, que ele me dê ferramentas para eu crescer, que ele me ajude a ter os resultados que eu quero. Se ele não está me dando isso, está desequilibrado. Eu, como terapeuta, eu quero que meu cliente chegue no horário, que se ele precisar faltar, que ele desmarque com antecedência, porque o meu horário é todo esquematizado com a presença dele ali. Eu quero que ele faça os exercícios que eu peço para ele fazer. Aí eu sinto que tem uma troca.
E o preço tem que ser justo. Então, por exemplo, eu faço uma constelação familiar, eu cobro X. Mas se eu faço uma constelação organizacional, eu não posso cobrar esse X. Porque aquilo que o cliente vai ganhar é muito mais do que aquilo que ele ganha em termos de uma constelação familiar. Não, uma constelação familiar, ele está ganhando bem-estar, está ganhando saúde, está ganhando não sei o quê, mas a empresa dele pode crescer 20, 30, 50% depois de uma constelação. Fica desordenado. O que eu estou dando para ele é muito. Ele tem que me pagar mais um pouco. Percebe? Embora a gente não trabalhe pelo resultado, o resultado que eu vou dar, uma consulta pessoal não é uma consulta organizacional. Percebe que nas relações de pares tem que haver esse equilíbrio? Então, essas são as coisas que precisam ser evitadas. Quando terá esse curso online novamente? O curso vai começar, Wagner, é que eu ainda estou terminando aqui o conteúdo dessa aula. Agora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só faltaria uma coisa que você precisa saber. O Hellinger diz que tem uma palavra de 2 letras em alemão, que é a palavra mágica, para resolver qualquer relacionamento. E essa palavra é já, que significa em português sim. Essa é a palavra que todos nós queremos. Sim, eu te aceito exatamente do jeito que você é. Já reparou como a gente tem a mania de falar, ah, não sei o que, e depois eu concordo? Não, não. Para de falar não. Palavra mágica é sim. O Hellinger diz que existem 3 palavras mágicas. Mas hoje eu só vou ensinar para vocês o sim, que é a grande palavra mágica. Então, a gente está aqui com as 2 coisas fundamentais que você precisa saber para que a sua vida seja vivida com precisão. O que é precisão? Você sabe as regras do jogo, para você começar a ganhar aquele jogo que você estava perdendo. Porque quando a gente está infeliz na vida, quando a gente não está alcançando os resultados que a gente quer, é porque a gente não estava sabendo dessas ordens. A gente não estava sabendo dessas dicas do que eu tenho que evitar. A gente não estava sabendo dar e receber ajuda, né? Então, gente, eu quero, nesse momento, falar para vocês, já que o Wagner aqui acabou de perguntar, do curso online que a gente vai começar agora em abril, né? Semipresencial. Como vocês sabem, há 5 anos eu dou curso em São Paulo de formação em constelação familiar. E era um curso de 6 módulos. Que módulos eram esses? O primeiro módulo era falando das bases da constelação familiar, né? Então, a gente falava da Virginia Satir, do Moreno, da Análise Transacional, a gente explicava tudo do Rupert Sheldrake, né, que fala do campo mórfico, falávamos muito de física quântica, a parte de ondas, de partículas, e toda a terapia de sistema, cibernética, como é que isso começou, entendendo um pouco mais do que é constelação familiar, não só o que o Hellinger fala, mas inserido dentro de todo esse contexto, inserido dentro de uma base mais científica. No segundo mês,
né? Eram 6 módulos que eu dava a cada 2 meses. A gente falava sobre aquilo que não incomoda ninguém, né? Que é a relação de casal. E esse pegava fogo, porque a gente via todas as questões ligadas à relação de casal. No terceiro módulo, a gente falava sobre as ordens da ajuda, sobre os 5 círculos do amor, sobre a diferenciação dos sentimentos. No quarto módulo, a gente falava, né, sendo eu médica, sobre doenças, sobre as 3 consciências, por que a gente adoece, de que forma a gente adoece e, principalmente, como é que a gente cura essas doenças crônicas, porque se é crônico, está se repetindo. No quinto módulo, a gente fala sobre terapia individual. Como é que eu faço se eu não consigo montar grupo? Como é que eu faço com o meu cliente no consultório? Se ele não quer ir para o grupo, se ele não quer se expor. Então, várias técnicas de individual. E o sexto módulo era para consolidar tudo isso, a gente trabalhava com a revisão de tudo e com temas específicos. E eu falei, como eu posso fazer isso de uma forma que eu reduza o tempo, porque tempo é um problema para todos nós, e que eu reduza os custos, que é outra coisa que é um problema para todos nós. Porque você imagina, um curso de formação não é um curso barato, né? Quanto é que custa um módulo de final de semana? Esses cursos são sexta, sábado e domingo. Ô, Maria, boa noite. Então, sexta, sábado e domingo, um curso está custando, em média, entre 1.800 a 3.600, 4.000, um final de semana de uma formação. Vamos colocar aí uma média de 2.000. Eram 6 módulos, 12.000 reais. Então, o que eu fiz? Até porque em janeiro de 2016 eu tive que faltar uma desses módulos porque o meu pai estava internado e eu não tinha como deixá-lo sozinho aqui no Rio, não pude ir. Então, eu fiz esse módulo semipresencial. Uma semana depois da data, quando o papai teve alta, eu dei o curso online e depois eu fiz com as 2 turmas juntas, com a turma daquele mês e para o mês seguinte. Então, eu decidi que toda a teoria, em vez de eu fazer presencial, eu faria online. Toda a teoria online, o que acontece? Você pode assistir a hora que você quiser, do lugar que você quiser. Eu estou fazendo aulas bem pequenininhas, algumas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que você pode assistir no carro, no ônibus, no metrô, aonde você quiser. Indo para casa, voltando de viagem, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Teoria e prática. E só 3 módulos presenciais, porque eram 6 módulos, só que nesse módulo eu fazia teoria e prática. Então, eu constelava 4 pessoas, 5 pessoas por final de semana. Se eu der toda a teoria online, no final de semana eu vou constelar 10, 12 pessoas. Né? Então, vai dar para constelar muito mais gente. Só que não é um trabalho de final de semana de constelação comum. É um curso onde a gente vai constelar e vai esclarecer dúvidas e vai falar sobre aquelas dinâmicas, porque a gente aprende as regras da vida, aprende a navegar com precisão na vida. Você vai aprender toda a teoria online e vai aprender também a prática. Quando eu fiz o curso, nós éramos 50 alunos, somos 7 hoje trabalhando. As minhas alunas, tem aluna minha aqui, né? E 80% das minhas alunas estão trabalhando.
Quem não está trabalhando é porque foi fazer o curso mesmo para autoconhecimento. Porque super é válido para você botar a tua vida em ordem e se conhecer e entender e se tornar isso uma filosofia de vida, né? Uma filosofia sistêmica de vida, tá? E, além do curso, eu vou também, à tarde de sexta-feira, fazer um grupo de estudo aberto para o público de estudo de temas importantes. Então, no primeiro mês, maio, a gente vai falar sobre emagrecimento e vai constelar só emagrecimento à tarde. No segundo mês, a gente vai falar sobre relacionamento de casal e constelar relacionamentos de casal. E no terceiro, vamos falar sobre prosperidade financeira e constelar isso. Isso é um grupo de estudo aberto para o público, que tem um valor de R$ 97 para quem só vai lá estudar e de R$ 397 para quem vai lá constelar. Mas o aluno não vai pagar por isso, tá? O aluno é meu convidado nos grupos de estudo. Os ex-alunos, como sempre, pagam 50%, tá legal? Mas neste curso não é só isso, porque muitos alunos meus sabem que tiveram dificuldade de prospectar. Como é que eu lanço os meus grupos? Como é que eu convido as pessoas? Como é que eu faço isso? Então, vai ter um curso de marketing digital dado pelo Fábio Barbalho, que vai estar no curso com a gente, como aluno, como coordenador do curso, né? Então, o Fábio, ele é educador e coach financeiro, e ele saca muito dessa coisa de Facebook, de Instagram, de YouTube, de WhatsApp. Então, ele vai te ensinar a mexer com isso. No meu curso anterior não tinha, né? Às vezes eu dava umas dicas, mas aqui vai ter um curso dado pelo Fábio, que vale R$ 1.100, só para os alunos. É um bônus. E esse não é todo, não. Tem mais um outro bônus. Qual é o bônus? É dado pelo economista Marcos Nani. Sobre gestão financeira. Olha o problema. Esse é um problema que eu tinha e o Marcos me ajudou muito nisso. Porque eu, como pessoa física, eu gastava demais em imposto. Criar uma pessoa jurídica foi muito melhor para mim. Mas eu não sabia separar a pessoa física da jurídica, fazia uma confusão danada. Eu não sabia o básico de fazer um caixa de entrada e saída, não sabia nada, porque como médica eu não tive essa informação, né? E deixar na mão só do contador não dá. Então, o Márcio vai ensinar para a gente, vai dar um curso para a gente também dessa parte de gestão. E para não ficar só isso, né, eu também vou dar um bônus. Eu vou dar uma aula para vocês de mais de 1 hora, que é uma aula que eu fui convidada a dar no primeiro Congresso Internacional de Medicina Quântica, falando sobre vínculos da alma. E depois eu fui convidada também para dar essa aula no Congresso de Hipnoterapia Regressiva, que teve lá no Espírito Santo. Essa aula é inédita. Essa aula, ela só foi vista nesses 2 congressos e eu peguei os slides e vou gravar essa aula para dar para vocês que vão fazer esse curso. Então, vamos recapitular aqui. O curso online de 72 horas, isso é um curso livre, gente. Isso é importante você saber. Esse curso, ele vai sair com a carga horária no certificado. E um certificado de curso livre, o que é um curso livre? Ele não é um curso credenciado no MEC, mas ele é aprovado pelo MEC. Então, agora que saiu essa questão da gente poder entrar no INPS, né, no INSS, INPS, já não sei mais o que é, na saúde pública.
Na saúde pública com constelação familiar, né, como terapeuta alternativo, como terapeuta sistêmico, esse curso te dá o número de horas que você pode entrar. Para quem vai querer trabalhar no judiciário, também a carga horária requerida pelo judiciário, a lei ainda não saiu, ainda está tramitando, a gente vem acompanhando, também vai sair. Então, um curso online desse sai de 1.500 a 3.000. Vamos botar 2.000. 3 módulos ao vivo, vamos lá. Sairia 2.000 cada um, 6.000. Aí dá 8. Depois que terminar o curso, que são 6 meses, né? Vai ser, eu vou dar ainda mais 3 meses de supervisão. Então, 2 vezes por mês você vai fazer supervisão comigo, online, ao vivo. Isso tem um valor de 3.750. Só aí já saiu 11.750 esse curso. Mais o bônus do Marcos Nani, 1.100. O bônus do Fábio Barbalho, 1.100. E mais o meu bônus, 1.100. O curso está saindo por R$15.050. Sandra, é muito caro. Eu também acho. E se a gente dividir isso em 12 vezes, fica melhor? Sai 12 vezes de 1.254. Fica bom para você? Ou ainda está pesado? SUS. O Fábio ali me corrigiu, que é no SUS que a gente entra. Eu acho que fica pesado ainda. Então, o que a gente resolveu fazer? Fazer pela metade do preço. Em vez de você pagar 1.254, você fez 12 vezes de R$600 e você vai ter tudo isso. Todas as aulas, com todas as meditações, com todas as visualizações e ainda mais. Nesses 6 meses, na realidade 9 meses, acesso à minha supervisão. De que maneira? Você pode falar comigo pelo WhatsApp ou pelo Facebook. São as únicas maneiras. Não adianta mandar e-mail, porque eu não leio. Eu deixo os e-mails tudo lá. Então, é o WhatsApp e Facebook. Nessa comunidade que a gente vai ter secreta e fechada do Facebook, pelo menos 2 vezes por semana eu vou passar lá e vou gravar lives exclusivas dentro dessa comunidade fechada, respondendo as perguntas, tá? Dentro da comunidade do Face. A gente vai ter também um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram é para avisos mais rápidos. É para eu te mandar material, esse material que surge na mídia, esse material impresso. Para dúvidas urgentes, tem uma dúvida urgente, você põe uma bolinha vermelha lá e escreve, porque eu vou passar lá todo dia e vou olhar, tudo que tiver bolinha vermelha eu vou ler. E eu vou botar a bolinha azul em tudo que eu escrever que você precisa ler. Então, você não tem tempo, passa lá, corre rapidinho e vê as bolinhas azuis. Aquilo você tem que ler, porque foi eu que mandei. Ou então foi o Fábio que postou lá e que eu pedi para mandar algum material. Porque mandar material pelo Face não dá. Então, se eu quero mandar um PDF, eu quero mandar um vídeo, no Face não dá. Então, a gente tem o Telegram para isso. E ele vai ser organizado dessa maneira. E também no Face, você clicando lá, você vê o histórico de todos os vídeos que eu mandei. Então, mesmo que você não consiga acompanhar, você clica lá, vídeos. Ah, a Sandra mandou vídeo segunda, terça, quinta, e você pode ver todos os vídeos. Então, você vai ter muito material e vai ter um certificado pelo MEC, né? Um certificado reconhecido no MEC. Né? E que você vai poder se inscrever como terapeuta em qualquer tipo de concurso, né? Porque a carga horária está preenchendo isso, está valorizando isso. Eu sei que tem um monte de ex-aluna minha aqui, vocês vão ter um bônus especial, uma forma especial, tá?
E hoje, né, quem está aqui, a gente está com 58 pessoas presentes, né? Para essas pessoas que quiserem se inscrever hoje, eu tenho uma maneira mais especial ainda, de 497 mensais. 12 vezes de 497. E mais uma coisa, você não precisa decidir isso agora. Você precisa clicar aí e comprar agora essa oferta, tá? Tem um botãozinho aí para você efetuar o pagamento da primeira parcela de 497. Não vai ser 600 para o pessoal que está aqui comigo online, que clicar aqui, vai poder comprar por 497. Só a primeira parcela. Depois o Fábio vai conversar com vocês um por um para ver, não, eu prefiro pagar tudo à vista e ter um bom desconto, porque vai ter um bom desconto para quem comprar tudo à vista. Não, eu prefiro pagar no cartão. Vai ter uma forma de você dividir esses 497 no cartão. Então, ele vai conversar com vocês um por um. E esses 497 é a primeira parcela, mas você tem 21 dias para decidir se esse curso é para você ou não. Como assim, Sandra? Você vai entrar lá no Hotmart, vai entrar na plataforma, vai ver os vídeos online, vai começar a fazer aula, e nesses 21 dias você vai falar, nossa, eu gostei da forma da Sandra dar aula, eu quero fazer esse curso com a Sandra, eu quero me tornar um terapeuta de constelação familiar, eu vou fazer isso. Ok? Você está lá. Mas se nesses próximos 21 dias você falar, não gosto da forma dela dar aula, não gosto disso, não gosto daquilo, desistir, eu acho que isso não vai me acrescentar em nada, nem como profissional, nem como pessoa, tudo bem. É só você escrever para o Hotmart e dizer, não quero mais, cancela. Você tem 21 dias para olhar para o curso e ver se ele é para você ou se ele não é para você. E não precisa falar comigo, não precisa justificar, não precisa falar com o Fábio, não precisa nada. Simplesmente vai lá no Hotmart e cancela. Que todo o teu dinheiro vai ser devolvido integralmente. Eu confio muito nessa forma. É a primeira vez que eu estou dando um curso assim, semipresencial. Mas eu acho que vale muito. Eu fiz o meu curso de coaching, de emagrecimento, e ele custou, na época, R$ 4.900. E ele foi todo online. E teve um encontro presencial e a gente pagou a parte e foi 2.400. E eu achei muito bom. Eu achei que se eu não tivesse ido no presencial, alguma coisa estaria faltando. Mas constelação familiar precisa de mais que um presencial, precisa de 3. Menos que isso, você não vai se tornar um terapeuta, tá? Então, por isso que ele foi condensado para você se formar mais rápido, para você estar ganhando dinheiro mais rápido, tá? Para você estar se conhecendo mais rápido e podendo ajudar os outros mais rápido. Então, eu vou olhar lá para ver, não sei se o botão, eu esqueci de mandar publicar, né? Não sei se o botão está aparecendo aí para vocês. E agora eu vou responder as dúvidas de vocês a respeito do curso, né? E se tiver dúvida de constelação, se der tempo, eu respondo, que a gente já está aqui com 1h10 de webinário, né? Então, se der tempo, eu respondo. Se não der tempo, quarta-feira que vem, vocês sabem, no Face, toda quarta-feira a gente faz live sobre constelação e eu posso desenvolver
esse tema que você me perguntou, que eu vi que tinha algumas perguntas ali específicas de constelação, eu posso responder, né? Ô, Fábio, não sei se o botãozinho aí está aparecendo ou não. De qualquer maneira, o Fábio botou o link aí de compra. O áudio está falhando, muitas vezes não entendo o que se fala. Tenho dúvida se terei como acompanhar online. O áudio está claro para todos? Olha, Mônica, dá um refresh no teu, na tua tela aí, dá um F5, que deve ser da tua conexão, tá? O curso online, ele é gravado. Então, a gente já ouviu a gravação, ela tá maravilhosa, tá perfeita. Aqui não, é online. E a gente vai ter algumas aulas online para esclarecer dúvida, porque senão fica uma coisa muito impessoal, né? Então, pelo menos uma vez por mês, a gente vai fazer online para esclarecer dúvida. Agora, com certeza, no curso, né, você vai poder ouvir bem. Consciência e aprendizado para encarar a vida de uma forma bem diferente. É verdade, Renata, você ganha uma experiência, ganha uma consciência, ganha uma forma de ver a vida completamente. Ah, Valéria, você já fez pagamento. A Valéria estava apressada, né? Fez antes, né? Que bom. Parabéns, bem-vinda, Valéria. Zuleika falou que está claro, sim, o som. Mônica, deve ser do teu aí, zona rural, é fogo, né? Você mora aí depois de Friburgo, né? Lá em Macaé do Alto, alguma coisa assim, né? Mas quando tiver o áudio ruim, dá esse ex-aluna, você vai enviar no privado? Não, Carol. O ex-aluno, qualquer um que vai fazer, entra aí, porque senão não vai ter acesso à plataforma, tá? Essa é a única forma. E depois, qualquer ajuste, o Fábio vai descontar essa primeira parcela. Ah, Sandra, eu vou pagar à vista. Vai pegar o preço à vista, vai subtrair o preço dessa parcela, porque essa é a entrada para a pessoa entrar no Hotmart, né? E quando eu falo ex-alunas, são ex-alunos meus que fizeram a formação comigo. Quem está repetindo o curso de formação em constelação familiar. Quem só fez curso de cinesiologia ou quem fez curso comigo de hipnoterapia regressiva não é ex-aluno, né? Quem fez maratona comigo, quem fez imersão comigo, não é. Estou falando ex-aluno do curso de constelação familiar. Porque o que acontece com as minhas alunas de constelação familiar? Elas me ligam porque estão com um caso assim, estão com um caso assado, e aí a gente faz supervisão. Então, a supervisão custa R$250 a hora, por pessoa, para no mínimo 4 alunos. Eu não faço supervisão com menos de 4 alunos, né? Então, é R$1.000 a hora da supervisão. Normalmente o pessoal pega 2 horas e tal, não sei o quê. Se a pessoa, em vez de pagar a supervisão, for fazer esse módulo, que são 19 horas no final de semana, não são não 19, 20, 21, 22, são 22 horas, porque tem a tarde, que é estudo de caso, são 19, 20, 21, 22 horas de supervisão por R$500 por mês. Tá ganhando, né? Porque são 22, faz a conta aí, Fábio, 22 vezes 3. Eu sou terrível para conta, até essa conta, 66 horas. São 66 horas de constelação, podendo tirar todas as dúvidas, né? Então, para ex-aluno, também está valendo repetir o curso, né? Mas para os ex-alunos de constelação familiar comigo, que vai ter essa oportunidade de um descontão.
Se pode fazer só um online, pode fazer só um online, sim. O preço do online é 3.600. Eu não sei, Fábio, você fez a conta aí? Quanto que sai o online só? O ao vivo pode fazer também, só o ao vivo. O ao vivo está saindo por 2.000 cada módulo. Acaba saindo mais caro do que se você fizer tudo. Ah, mas eu só posso ir um. Tudo bem, você vai pagar 2.000 e não vai ter 72 horas de gravação, que você pode ouvir quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, vídeos curtinhos que você tem uma dúvida, vai escutar só aquele sobre adoção, vai escutar só aquele sobre hierarquia no casal, entendeu? Rosângela, acho que estou no caminho errado, eu pago quase as mais pesadas contas da casa. Constituí uma empresa em sociedade com meu marido para ajudá-lo, mas maior parte do investimento que eu tinha e a mesma coisa na compra de um imóvel. Rosângela, isso tem que constelar. E tem que constelar separado, tá? Não é uma constelação, são duas constelações. Primeiro tem que constelar a tua relação de casal, tá? Constela a relação de casal e vê como é que está isso. E depois constela a empresa e vê como é que pode ajustar isso. Porque tem uma forma de ajustar, mas realmente está desequilibrado. Tá? Maria, Sandra, boa noite. Então, eu não posso ajudar meu esposo com a despesa da casa. Claro que você pode ajudar, a casa não é dele. A casa é de vocês dois. O que eu estou falando é assim, ajudar é tipo assim, o cara tá desempregado e eu pago tudo, e aí o cara fica empregado e o que ele ganha é muito pouco e eu pago tudo, daí a pouco eu tô grande demais e ele pequeno demais, eu tenho que exigir uma colaboração dele. A mesma coisa quando o homem paga tudo, né? Embora haja um certo preconceito contra isso, uma coisa mais social, isso são coisas que eu preciso constelar para ver no meu caso, porque cada caso é um caso, mas eu falo assim, na ajuda que eu quero que o meu marido seja mais próspero, eu quero que o meu marido seja mais ativo, eu quero que ele tome mais decisões, eu quero isso, eu quero... Troca de marido, porra. Tu não quer esse homem, tu quer moldar ele do teu maneira. Eu tô falando marido porque normalmente é a esposa que vem com isso. Embora eu conheça muito cara que também quer que a namorada se vista assim, se vista assado, fale assim, fale assado. Troca de namorada, porque você não gosta dessa menina, você gosta da imagem que você tem dela. A gente vai estudar isso também, né? A questão do eu inferior e do eu superior e da máscara. Porque todo mundo tem masculino e feminino. Eu tenho ânimos e o homem tem uma ânima. E aí o cara olha para mim e, em vez de olhar para Sandra, ele vê a princesa idealizada. E aí, depois de algum tempo de namoro, ele fala, nossa, a Sandra não é nada disso, ela é uma bruxa. Não, eu sempre fui eu, você que via a tua princesa. Você que não conseguia me enxergar. E você quer me moldar daquele jeito que você gostaria que eu fosse. Mas eu sou quem eu sou. Lembra a última ordem da ajuda? Aceitar o outro do jeito que ele é? E eu não estou aceitando. Eu casei com um cara que ganhava 3.000 por mês e agora eu quero que ele ganhe 30. Ele não quer ganhar 30, ele está feliz com 3.000. Então, se eu quero ganhar 30, eu ganho 30 e ele ganha 3. E é lógico que vai ter que ter um desequilíbrio na hora de pagar a conta. Não tem como ter equilíbrio. E nesse caso, eu tenho que constelar para ver como a gente consegue esse equilíbrio. Porque nas relações afetivas eu quero amor e derivados de amor. Nas relações de trabalho, eu quero dinheiro, status e poder. Quando eu levo dinheiro, status e poder para minha relação a dois, a coisa começa a entrar em desequilíbrio. Por isso que a gente tem um módulo inteiro
para falar de casal, 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 casal. E eu sei que talvez um encontro naquele mês vai ser pouco, é capaz da gente ter 2, 3 encontros online para poder trabalhar com isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, é que as perguntas vão lá para baixo e eu não estou vendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, o Fábio escreveu aqui, ó, 3.600 dividido em 12 vezes de 300, para quem quiser fazer só online, ou para quem, né? Que bom, Carol, que você gostou. Você que já é consteladora, é muito importante esse feedback para mim. Ô, Renata, tua conexão tá ruim, que pena. Mas eu acho que vai ser mandado o replay para quem assistiu, né? Vai ser mandado o replay, Fábio? Foi programado isso? O curso cabe apenas para quem quer trabalhar com o tema? São muitos temas, né, Carlota? Então, é para quem quer se tornar um constelador, é para quem quer ser um coach que constela, é para quem quer se entender e se melhorar, porque se você vai fazer uma constelação, você vai gastar de 450 a 300 reais. Né? Comigo, a constelação custa 467 reais, a minha consulta é 467 reais. Foi 450 por 2 anos, esse ano passou para 467. Aí, em São Paulo, com o pessoal da Ponto C, em consideração aos alunos, eu estou fazendo por 395. Não, 397. Né? É o preço dentro da Ponto C, com o pessoal da Ponto C, e eles pediram para a gente fazer um preço que desse para todo mundo pagar. Tá? Então, dentro do curso, não importa se eu estou assistindo, se eu estou representando ou se eu estou vendo uma constelação, a minha constelação, eu sou igualmente beneficiado. Então, você ficar 22 horas, na realidade 66 horas, nesse ambiente de constelação, onde não vai ter nada de teoria, onde é só constelação, 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 isso vai dar uma baita mudança na sua vida. Porque você vai ver vários casos e você vai aprender a lidar com várias situações. Você vai ver a sua situação na situação do outro. Isso é super legal. Né? Então, serve para qualquer um que queira ter essa filosofia sistêmica de vida. Se tiver reprise dessa aula, quero divulgar. Ah, que bom, Carol, eu te agradeço. Qual o valor total do curso? O valor total do curso é R$6.600. Para quem se inscreveu hoje, está saindo por 5 vezes de 497 a prazo e 5.000 à vista, para quem se inscrever hoje. Então, quem se inscrever hoje vai ter esse baita desconto, né, de R$1.600 no à vista. Tem opção de débito? Tem, Fabiana, tem opção de débito. Ficará no ar mesmo o link até sexta-feira? Não sei, Fábio, até quando esse link vai ficar no ar? Precisa ter formação? Não, não precisa ter formação. A aula que vai ficar no ar até sexta-feira. Então, acho que o link também fica, né, Fábio? Como eu ganho dinheiro com constelação? Fazendo constelação, divulgando, isso aí o Fábio vai te ensinar a divulgar, Shirley. E o Márcio vai te ensinar como você lida com esse dinheiro. Consigo pagar com cartão de débito? Sim, Fabiana, consegue. São 66 horas presenciais, sendo 3 horas, 9 horas temáticas, né? 1.200 metros de altitude. Nossa, a Mônica está quase no céu, né?
Isabel, cheguei atrasada. Ah, Isabel, você vai poder ver de novo. É o seguinte, sim, Isabel, vai ter direito aos bônus. E as aulas presenciais serão em São Paulo. Serão em São Paulo. Dependendo do número de alunos, ou vão ser num hotel ali na Liberdade, ou vão ser num centro comercial ali perto da Praça da Árvore. Mas todos dois são bem perto do metrô, né? Todos dois são na zona sul de São Paulo, e um deles é bem pertinho do metrô, são 2 quadras, e o outro são 3 ou 4 quadras do metrô. Né? Eu queria no Alto da Lapa, lá no Colégio Salesiano, mas o Fábio não gostou, falou que é muito longe, que para o pessoal de São Paulo fica ruim. Eu adoro dar aula, dar curso em lugar religioso, porque tem uma energia assim que eu gosto muito. Mas como lá no Alto da Lapa só dá para chegar de carro, a gente preferiu escolher lugares onde você tem um acesso mais fácil pelo metrô. A gente ainda não está divulgando o local, porque vai depender do número de pessoas inscritas que precisa de um lugar maior ou menor. E como são só 3 módulos presenciais e as datas já estão fechadas, é fácil para quem vem de fora comprar passagem, e a gente já vai avisar onde é que vai ser, de ter um Airbnb e tudo isso, tá? Ó, o Fábio tá botando o WhatsApp dele aí, 11 9 7223 7469. Quem não conseguir pegar, passa o WhatsApp para mim que eu mando para ele, porque ele que vai cuidar disso tudo. Tá bom? 9h30, consegui dar toda a matéria em pouquinho tempo, porque lembrando que esse certificado é um certificado de curso livre, válido para você ser terapeuta, válido para você se inscrever no INSS, se inscrever na parte jurídica, assim que for liberado, tá? Lógico que se você for trabalhar no jurídico, a gente vai ter que fazer algum tipo de extensão, a gente está vendo isso, a gente está vendo uma série de coisas para aperfeiçoar vocês depois dessa formação, né? De eu ensinar alguma coisa, fazer 1 ou 2 módulos de organizacional, de fazer um módulo de direito ou 2. A gente está conversando com a Márcia já tem 2 livros publicados, tem muita experiência, é professora de direito, né? Tá legal, Renata, fala com o Fábio, sim, que bom que você gostou da aula, te agradeço. Tá bom, gente? Então, eu espero que todo mundo tenha gostado da aula, algumas pessoas já saíram, e essa aula vai para você assistir mais uma vez, e eu sei que algumas pessoas não conseguiram entrar, porque na hora que a gente programou a aula, a gente programou e esqueceu o tal do AM e PM. Botou 8 horas e esqueceu de botar o PM. Então, algumas pessoas acharam que era 8 horas da manhã, a gente depois trocou, mandou o WhatsApp para todo mundo, mas nem todo mundo conseguiu se reinscrever ou se programar para a noite. Tinham se programado para amanhã, algumas pessoas, inclusive, me ligaram e eu estava atendendo, eu não pude nem atender a ligação, desculpe, mas eu estava atendendo. Amanhã eu vou começar às 5, olha só. Então, gente, ô Lucília, que bom que você está aqui. Eu vou deixar isso no ar até sexta-feira, né? O carrinho vai estar aberto até sexta-feira. Depois vocês vão ter que falar com o Fábio, tá bom? Legal. Escuta de novo, sim, Mônica. Então, tá bom, gente. Um beijo para todo mundo. Agradeço muito a presença, a oportunidade de falar sobre isso. Usem o que eu falei, revejam a aula, anotem, né? Anotem lá tudo direitinho.
tá? Quais são as 3 ordens do amor, as 5 ordens da ajuda, as 3 coisas que eu devo evitar e a palavra mágica. Sim. Beijo, Carlota. Até.